Você já se perguntou o que acontece com a alma após a morte? Essa é uma questão profundamente intrigante que permeia a história da humanidade. Hoje, vamos explorar os mistérios por trás dos passos que a alma dá após a morte. Começaremos nossa jornada investigando como o pós-morte é retratado no imaginário popular. O céu, o inferno, a reencarnação, todas essas concepções são comuns. Mas será que estão corretas? O conceito do pós-morte no imaginário popular é tão variado quanto a própria humanidade. Diferentes culturas têm suas próprias visões do que acontece após a morte. No entanto, é importante notar que essas representações muitas vezes refletem crenças religiosas e mitológicas e nem sempre são baseadas em evidências concretas. Agora, mergulharemos em diferentes culturas e religiões para entender as várias crenças sobre o destino da alma após a morte. O que o hinduísmo, o cristianismo, o budismo e outras tradições nos ensinam? No hinduísmo, acredita-se na reencarnação, onde a alma passa por um ciclo de morte e renascimento, acumulando karma ao longo de suas vidas. No cristianismo, as crenças variam, mas muitos acreditam em uma vida após a morte, onde a alma é julgada e vai para o céu ou o inferno, com base em suas ações. O budismo ensina que a alma está presa ao ciclo de Sansara, mas pode alcançar a iluminação e escapar desse ciclo. A ciência também tem algo a dizer sobre isso. Vamos discutir as teorias que sugerem que a consciência pode continuar após a morte e como a física quântica tem sido aplicada a esse mistério. A questão da continuação da consciência após a morte é um tópico fascinante. Alguns cientistas e pesquisadores exploraram a possibilidade de que a consciência possa existir fora do corpo físico, com base em experiências de quase-morte e relatos de experiências fora do corpo. A física quântica também levanta questões intrigantes sobre a natureza da consciência e sua relação com o universo. As experiências de quase-morte são relatos fascinantes de pessoas que estiveram à beira da morte e voltaram com histórias surpreendentes. Vamos explorar algumas dessas experiências e o que elas podem nos dizer sobre a vida após a morte. As experiências de quase-morte são uma área de estudo que tem intrigado tanto cientistas quanto leigos. Muitos relatos descrevem a sensação de sair do corpo, ver luzes brilhantes e sentir paz e amor intensos. Alguns argumentam que essas experiências sugerem a existência de um plano após a morte, enquanto outros interpretam-nas como eventos neurobiológicos complexos. Nossa jornada nos leva a um debate fervoroso entre céticos e crentes. Quais são os argumentos de ambos os lados e como eles moldam nossa compreensão? O debate sobre a vida após a morte é polarizado. Céticos argumentam que não há evidências científicas sólidas que comprovem a existência de uma alma ou da vida após a morte. Eles destacam que muitas experiências podem ser explicadas por processos neurobiológicos naturais. Por outro lado, crentes afirmam que as experiências pessoais e as crenças religiosas sustentam a ideia de uma existência após a morte. A filosofia também tem seu lugar nesse diálogo. Vamos examinar as obras de filósofos que exploraram o significado da vida e da morte, incluindo questões de alma e pós-morte. Filósofos ao longo da história têm se envolvido profundamente com questões sobre a vida após a morte. Desde Platão e sua teoria da reminiscência, até filósofos contemporâneos como Thomas Nagel, que exploraram o que significa existir conscientemente, essas reflexões fornecem um quadro abstrato para compreendermos a natureza da alma e seu destino. Após investigar diversas perspectivas e teorias, é hora de responder à pergunta que nos trouxe aqui. Qual é a verdade chocante sobre os passos da alma após a morte?
A verdade sobre o destino da alma após a morte continua sendo um mistério não resolvido. As crenças e teorias variam amplamente, e a resposta final pode depender muito das crenças pessoais e da perspectiva de cada indivíduo. A verdadeira resposta pode estar além do alcance da ciência e da filosofia atuais. À medida que chegamos ao fim desta jornada, convido todos vocês a refletirem sobre o que aprendemos. Independentemente das crenças pessoais, a exploração desse mistério nos leva a uma compreensão mais profunda da vida e da morte. A busca pela verdade sobre os passos da alma após a morte é uma jornada fascinante e pessoal. Cada perspectiva e teoria nos desafia a explorar o desconhecido e a considerar nossas próprias crenças e visões de mundo. Independentemente das respostas, essa busca nos permite contemplar a natureza da existência e nossa relação com o desconhecido. Com isso, concluímos nossa busca pela verdade sobre os passos da alma após a morte. Espero que essa exploração tenha enriquecido sua compreensão. Convido você a continuar essa discussão nos comentários e a explorar essas questões por conta própria. O que você acha? O que de fato acontece com a alma após a morte? Obrigado por assistir e até a próxima. Fiquem com Deus.